O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quarta-feira, 29 de outubro, que ordenou o Departamento de Guerra a testar as armas nucleares devido ao programa de testes de outros países. O republicano deu a declaração no horário da Coreia do Sul, onde estava para se reunir com o presidente chinês Xi Jinping. Os Estados Unidos têm mais armas nucleares do que qualquer outro país. Isso foi alcançado incluindo uma atualização e renovação completa das armas resistentes durante o meu primeiro mandato. Devido ao imenso poder destrutivo, odiei fazer isso, mas não tive escolha. A Rússia está em segundo lugar. E a China vem bem atrás, mas estará em pé de igualdade dentro de 5 anos, afirmou em uma rede social. Devido aos programas de testes de outros países, instruiu o Departamento de Guerra a começar a testar as nossas armas nucleares em igualdade de condições. Esse processo terá início imediatamente, concluiu. E aqui está o detalhe que torna tudo isso ainda mais dramático. Segundo a Reuters, o último teste nuclear do ZUA foi realizado em 1992. Estamos falando de 33 anos de moratória voluntária, que agora Trump está prometendo acabar. Mas não ficou imediatamente claro o que exatamente Trump quis dizer. Ele está falando de testes de detonação nuclear, onde uma ogiva é efetivamente explodida, ou está falando de testes de sistemas de entrega nuclear, como mísseis que carregam ogivas, mas não as detonam? A diferença é absolutamente crucial. Quando Trump falou com repórteres mais tarde a bordo do Força Aérea 1, ele pareceu estar confundindo o teste de mísseis que entregam uma ogiva nuclear com o teste das próprias ogivas. Eles parecem estar todos testando nucleares, disse Trump. Testamos mísseis o tempo todo. Uma confusão que revela que Trump pode não entender completamente a diferença entre testar um míssil capaz de carregar uma ogiva nuclear e efetivamente detonar uma arma nuclear. Horas depois, a China e a Rússia reagiram ao anúncio. Os chineses fizeram um apelo para que os Estados Unidos não conduzam testes, enquanto os russos disseram que farão o mesmo caso os americanos testem seus armamentos. O porta-voz chinês, Guo Jiakun, disse que Pequim espera que os Estados Unidos cumpram o tratado abrangente de proibição de testes nucleares. A China espera que os Estados Unidos mantenham seu compromisso de suspender testes nucleares e tomem ações concretas para salvaguardar o regime internacional de desarmamento e não proliferação nuclear. E a resposta russa foi ainda mais direta e ameaçadora. Leonid Slutsky, presidente do Comitê de Assuntos Internacionais da Duma estatal, disse que tais testes desencadeariam uma resposta em cadeia e levariam ao caos na segurança global. O Kremlin advertiu que agiria adequadamente se a moratória fosse quebrada. Em outras palavras, se os Estados Unidos testarem, a Rússia testará também. A declaração de Trump ocorreu após um teste russo anunciado pelo presidente Vladimir Putin. O governo afirmou que a Rússia testou um supertorpedo nuclear submarino Poseidon e declarou que a ação foi um enorme sucesso. Poseidon é único em sua velocidade e profundidade de movimento. Não pode ser interceptado, disse Putin. Autoridades dos Estados Unidos e da Rússia descreveram o Poseidon como uma nova categoria de arma de retaliação capaz de gerar ondas radioativas no oceano para tornar cidades costeiras inabitáveis. Uma arma absolutamente aterrorizante que essencialmente transforma o próprio oceano em uma arma radioativa. Imagine tsunamis carregados de radiação varrendo Nova York, Los Angeles, Miami. É para isso que o Poseidon foi projetado. E este foi o segundo teste russo realizado nesta semana. Neste domingo 26 de outubro, a Rússia já havia testado seu novo míssil nuclear Burevestnik, considerado invencível por Putin. Trump respondeu dizendo que tem um submarino nuclear posicionado na costa da Rússia. Então temos uma escalada clara. Rússia testa o Burevestnik. Trump responde com submarino. Rússia testa o Poseidon. Trump responde ordenando a retomada de testes nucleares americanos. E aqui está uma informação que contradiz completamente a afirmação de Trump de que os Estados Unidos têm mais armas nucleares do que qualquer outro país. Segundo o Arms Control Association, a Rússia possui mais armas nucleares no mundo. A Rússia tem estimado 5.459 armas nucleares em 2025, comparado a 5.177 para os Estados Unidos e 600 para a China. Mas Trump está parcialmente certo sobre a China. A China mais do que dobrou seu arsenal, passando de cerca de 300 armas em 2020 para 600 em 2025. Autoridades militares estimam que o país terá mais de 1.000 até 2030. Um desfile em setembro
exibiu 5 capacidades nucleares capazes de atingir o território continental dos Estados Unidos. E aqui está a questão crítica que especialistas em controle de armas estão levantando. Será que Trump realmente precisa retomar testes nucleares? A resposta técnica é um não, rotundo. Darrell Kimball, diretor executivo da Arms Control Association, rapidamente criticou o anúncio e disse que Trump estava desinformado e fora de contato. Os SA não têm razão para retomar testes explosivos nucleares e levaria pelo menos 36 meses para retomar os testes no antigo local em Nevada. Ao anunciar tolamente sua intenção de retomar testes nucleares, Trump desencadeará forte oposição pública em Nevada de todos os aliados do SA, e isso poderia desencadear uma reação em cadeia de testes nucleares por adversários e destruir completamente o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Um relatório de agosto do Serviço de Pesquisa do Congresso disse que levaria de 24 a 36 meses para os SA testarem uma arma nuclear depois que o presidente der a ordem. Em outras palavras, mesmo que Trump queira testar imediatamente, levará anos para que os SA estejam realmente prontos. E há uma razão pela qual leva tanto tempo. Os locais de teste em Nevada não são usados há mais de 3 décadas. A infraestrutura está velha. O pessoal especializado se aposentou ou morreu. Toda a operação teria que ser reconstruída do zero. Mas aqui está o que torna esta situação tudo ainda mais bizarra. Os SA testam regularmente seus mísseis que são capazes de entregar uma ogiva nuclear. A Marinha dos SA em setembro conduziu 4 testes de seus mísseis Trident. O que os SA não fazem é efetivamente detonar as ogivas. E não há necessidade técnica real de fazê-lo. Os SA mantêm suas armas nucleares através de um programa sofisticado que usa simulações de computador e testes não explosivos para garantir que as armas ainda funcionem. Esse programa tem sido extremamente bem-sucedido. O anúncio de Trump veio minutos antes de sua reunião altamente antecipada com Xi Jinping, em Busan, em Coreia do Sul, para conversas destinadas a restaurar a estabilidade após quase um ano de turbulência comercial. Quando perguntado por que decidiu anunciar os planos bem antes da reunião com Xi, Trump disse que tinha a ver com outros. Uma escolha de momento absolutamente deliberada. Trump estava tentando entrar na reunião de uma posição de força máxima demonstrada. E o momento é significativo por suas potenciais implicações na segurança regional na Ásia, uma região com numerosas potências nucleares, incluindo Índia e Paquistão, bem como a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é responsável pelo teste nuclear mais recente do mundo em 2017, e todos os testes que ocorreram no século XXI. Putin, em 2023, revogou a ratificação da Rússia de uma proibição global de testes nucleares. O Tratado Abrangente de Proibição de Testes Nucleares foi adotado em 1996 e proíbe todas as explosões nucleares, mas nunca foi ratificado pelo Senado americano. A Rússia, em 2023, disse que só retomaria os testes se Washington o fizesse primeiro. E agora, Trump está dando a Putin exatamente a desculpa que ele estava esperando. E aqui chegamos ao cerne da questão. Trump afirma que está respondendo aos testes russos e chineses, mas a Rússia não detonou uma arma nuclear, apenas testou sistemas de entrega. A China não conduziu um teste nuclear desde 1996. Então, a quem exatamente Trump está respondendo? A resposta parece ser que Trump está tentando flexionar força militar antes de negociações críticas. É diplomacia de demonstração de força levada ao extremo nuclear, mas as consequências potenciais são aterrorizantes. Se os Estados Unidos retomarem testes nucleares, a Rússia prometeu fazer o mesmo. A China provavelmente seguirá. Paquistão e Índia podem sentir pressão para testar. A Coreia do Norte definitivamente aproveitará para justificar seus próprios testes. Em outras palavras, o anúncio de Trump pode desencadear exatamente a corrida armamentista nuclear que a moratória de 33 anos foi projetada para prevenir. E tudo isso enquanto Trump se apresenta como um pacificador. Ele passou os últimos dias em uma turnê pela Ásia, promovendo suas habilidades de fazer a paz, participando de uma cerimônia de assinatura de um acordo entre Tailândia e Camboja. O presidente se apresentou como um pacificador e candidato ao Prêmio Nobel da Paz, enquanto se apoia em uma filosofia de paz através da força. A contradição é gritante.
paz através da força, que agora inclui a ameaça de retomar teste de detonação nuclear pela primeira vez em mais de 3 décadas. Trump pode ordenar os testes, mas levará anos para implementar, e nesse meio tempo, ele terá desencadeado uma reação em cadeia diplomática e militar que pode tornar o mundo um lugar muito mais perigoso. Nada do que você viu aqui é ficção. O mundo lá fora está se movendo e cada detalhe importa. Comenta o que você pensa sobre isso porque a sua visão também pode influenciar nessa guerra. Se inscreve agora e clique no sininho, porque a próxima virada do mundo começa no LFM News.